tarde. Está começando agora o programa Hora do Campo, nesta sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. Aqui quem fala é Fanuel Alves, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Para você que está nos escutando pela primeira vez, você que é produtor rural, técnico e estudante da área de ciências agrárias, o programa Hora do Campo é um projeto de extensão da UFOB, que tem como objetivo compartilhar com vocês, ouvintes, informações sobre a produção animal e vegetal, saúde única e meio ambiente. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre leishmaniose, a culpa não é do cão, e contamos com a presença dos médicos veterinários Rafael Ferreira dos Santos e Ellen Tamares de Sá, proprietários da clínica Dr. Pet, no município de Barra. E para darmos início ao nosso bate-papo, gostaria de perguntar ao médico veterinário Rafael o que seria a leishmaniose. Boa tarde, Fanuel. Boa tarde a todos os ouvintes da Grande Rio FM. Boa tarde, professora Janaína. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bem, leishmaniose nada mais é do que conhecido como calazar, né? É uma doença infecciosa e não contagiosa. Normalmente são transmitidas aos cães e também aos seres humanos, através da picada de um inseto conhecido como mosquito palha ou birigui. Esses nomes variam de acordo com a região de cada estado. Então, sabemos que a leishmaniose visceral é um problema de saúde pública, cuja importância tem sido mais intensamente destacada nos últimos anos. Apesar da crescente informação e conscientização sobre a dimensão dessa doença no Brasil, ainda enfrentamos muitos desconhecimentos e negligência, tanto em seu diagnóstico, né, quanto em sinais clínicos. Então, nessas áreas mais endêmicas, né, estima-se que o número de cães infectados normalmente varia entre 1 a 2 cães para cada 4. Ou seja, a cada 4 cães, 2 estaria com a doença. Então, esse é um número muito alto, né, se a gente for considerar. É como se 50% da população de cães em uma determinada região estaria infectada com a doença, né, a leishmaniose. Então, são números realmente muito altos e preocupantes, uma vez que sabemos que a leishmaniose é uma zoonose e tem essa transmissão para os seres humanos através da picada do mosquito, né? Bom, agora que sabemos o que é a leishmaniose visceral canina, né? E também conhecida como calazar, eu gostaria de perguntar à nossa convidada, a médica veterinária Ellen Sá, quais são os transmissores dessa doença? Olá, Fanuel, boa tarde, a professora Janaína, a todos os ouvintes dessa rádio. É um prazer estar com vocês aqui mais uma tarde. Quando a gente fala de leishmaniose, né, conhecido popularmente como calazar, e entendendo um pouquinho sobre quem transmite o calazar, quem transmite a doença, muitas pessoas elas se confundem acerca dessa transmissão, né? Tem pessoas que pensam que para a gente pegar calazar, para pegar leishmaniose de uma forma mais popular, tem que ter contato direto com uma pessoa que já teve, ou ter contato direto com o cachorro, tem que pegar no cachorro. Isso é um mito, né? Na verdade, os transmissores, ou o principal transmissor, hoje aqui no Brasil, da leishmaniose, do calazar, é um inseto muito específico, ele é bem pequenininho, a gente conhece ele, como o doutor Rafael falou, o mosquito palha, tem outros lugares que chama de birigui, tem lugares que chamam ele, Fanuel, de mosquito do banheiro, porque ele é tão pequenininho, a dimensão dele é de aproximadamente 3 milímetros, e ele, por essa característica, ele tem um voo muito curto. Então, no geral, ele não consegue voar mais que 2 metros, né? Mais que 2 metros. Ele tem um voo muito curto. E ele é muito parecido também com esses outros mosquitos comuns que a gente vê, né? A diferença dele é que as suas larvas, eles se desenvolvem em matéria orgânica, eles não precisam da água para se desenvolver, como, por exemplo, a dengue, né? O mosquito da dengue, que coloca seus ovinhos lá na água. O mosquito palha, que é o transmissor do calazar, ele só precisa necessariamente de matéria orgânica, né? Ou de um solo úmido, já é o suficiente. E aqui no Brasil a gente tem duas espécies que são muito importantes para a questão de saúde pública, porque quando a gente fala de calazar, a gente está falando de um ciclo que vai envolver cães, humanos, né?
e outros animais silvestres. E aqui no Brasil, muito comum a gente chamar de Lutzomia longipalpis, que é um inseto bem específico, né, que pode ser encontrado em todo o país, e tem algumas espécies, como o Lutzomia cruzi, por exemplo, que é encontrado geralmente no Mato Grosso. Mas aqui na nossa região é muito comum a gente encontrar o Lutzomia longipalpis, que é esse mosquitinho, esse inseto pequeno, tem a cor de palha, por isso que o nome característico é de mosquito palha, tem as asinhas bonitinhas, redondinhas, e na hora do pouso, ele se posiciona com as asinhas para cima. Essa é uma das principais características, viu, Fanuel, desse transmissor da doença. Bom, agora que sabemos, né, como é que se dá essa transmissão da doença, uma dúvida: como acontece esse processo de infecção? Eu pergunto ao nosso convidado, o Dr. Rafael, mas também fique à vontade, doutora Ellen, para responder. Fanuel, uma pergunta realmente muito importante, né? Quando as pessoas, infelizmente, ainda têm dúvida de como ocorre a transmissão da leishmaniose, que aqui entra naquele fato de achar que ver um cão doente, ela já vai contrair a doença. De certa forma, essa transmissão, né, se dá pela fêmea do inseto, que é a fêmea que vai se alimentar de sangue. Então, é essa que é a nossa grande vilã, de certa forma. Então, a fêmea do inseto vetor vai se alimentar de um hospedeiro infectado, por exemplo, de um cão que está doente. Essa fêmea vai se infectar com o parasito, né, que é a leishmania, vai completar o ciclo no seu intestino e, por sua vez, quando ela for se alimentar de um animal saudável, nesse reparto sanguíneo que vai ter essa transmissão, ou seja, a fêmea do flebotomínio é que faz todo esse processo de transmissão da doença. Uma vez que ela se infecta, vai se alimentar de um novo hospedeiro, né? Aquele hospedeiro vai estar sem a doença, ela acaba inoculando. Então, é importante destacar isso, porque, infelizmente, as pessoas ainda têm muito preconceito quanto à leishmaniose. O termo calazar era muito utilizado como se fosse uma doença que pegasse com a transmissão pelo ar, né, pelo vento. E é nada disso. A transmissão ocorre normalmente pelo flebotomínio, a fêmea do flebotomínio, que vai picar um animal doente, pica um sadio, aí teria essa transmissão. Então, para destacar novamente que os tutores não precisam ter medo de um animal com a leishmaniose, com o calazar. Não tem nada de transmissão por contato, certo? Isso é importante, viu, professora Janaína, Fanuel, em relação a esse processo de infecção, né? Principalmente aqui na nossa região, né? Nós somos abençoados por ter muitos brejos, né? Muitos locais de zona rural, provavelmente devem estar nos escutando nessa tarde. E interessante é que a gente precisa sempre se atentar, né? A manter, né? A gente vai conversar sobre isso lá para frente, mas como o doutor Rafael falou, né, a fêmea ela é importante, justamente porque ela é uma das maiores responsáveis por estar transmitindo, mas a gente vai entender também a importância do macho nesse ciclo, né, que esse processo de infecção também se dá porque o macho fica no ambiente, então tem matéria orgânica ali, quintal sujo, com resto de árvores, né, sem limpar, o macho vai estar naquele ambiente porque na maioria das vezes ele se alimenta, ele fica por ali, mesmo sendo a fêmea responsável pelo processo de infecção, o macho, ele é muito responsável pelo ciclo, né? Para completar lá o ciclo, tá certo? Bom, e não podemos deixar de falar, né, quando se fala de leishmaniose, conhecido popularmente como calazar, associamos aos cães, e eu gostaria de perguntar aos nossos convidados, né, quais outros animais adoecem? Ou melhor, outros animais também podem ser acometidos ou somente os cães? Essa é uma pergunta muito interessante, Fanuel, porque as pessoas pensam que somente os cães que podem pegar, adoecer com calazar, com leishmaniose, né? Além dos cães, existem muitos trabalhos e evidências sobre o caso dessa doença em raposas, marsupiais, né? Como o caso do gambá. Gatos também podem se infectar com leishmaniose, mas vale ressaltar e deixar claro que apenas os cães eles são reconhecidos como reservatório, então eles podem portar, né, a doença. E a importância epidemiológica da doença, da leishmaniose hoje, no Brasil, né, na Barra, tem base lá na Organização Mundial da Saúde.
considerando aquele ciclo que eu conversei com vocês aqui mais cedo, sobre o homem, o cão, né? O ambiente, né? O ciclo da saúde única em geral, porque os flebotomínios, né? O mosquito palha, ele vai se alimentar do sangue de muitos outros animais, inclusive do sangue do homem. Pode acontecer que muitos desses animais não vão adoecer, mas isso quer dizer que eles não podem portar o parasito, né? E esses outros animais que podem portar, por exemplo, os marsupiais, as raposas, que adoecem ou não, tem uma importância muito grande para a epidemiologia, uma vez que nós precisamos levar em consideração que o cão, como principal reservatório, né, ele tem que ser cuidado, tem que ser respeitado a, a, a ideia de que o animal precisa ser cuidado, o ambiente que esse animal está precisa ser cuidado, mesmo que na sua casa, por exemplo, não tenha cães ou não tenham raposas, nós precisamos cuidar do ambiente para evitar que chame a atenção, que chame esses flebótomos, que chame esses mosquitos para a localidade. Mas os cães, além dos cães, outros animais também adoecem. Bom, pegando um gancho aqui na fala da doutora Ellen, eu acredito que é uma dúvida que muitos dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora podem ter ou já tiveram, né? Quando os cãezinhos eles são acometidos, quais são os sintomas da leishmaniose nesses animais? Porque muitas pessoas, né, apesar de ser uma doença bastante difundida na comunidade, muita gente não conhece ainda. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, isso é muito importante, né? Que as pessoas saibam realmente os sintomas, os sinais que o animal pode estar apresentando. Primeiro, de certa forma, é ideal que os tutores façam os exames periódicos, né? Procure o médico veterinário para estar fazendo um acompanhamento, certo? Avaliações de rotina e não só quando o animal está doente, e inclusive incluir testes de leishmaniose. Mas, de certa forma, os principais sinais que os tutores devem estar atentos, né, inclui o estado nutricional, que é a caquexia, né, emagrecimento constante desses animais, uma vez que esse parasita ele vai estar na corrente sanguínea, causando destruição de hemácias, então anemia também vai ser um desses sintomatologia. Epistáxia, que seria isso? Sangramento pelo nariz, isso já é um sinal mais avançado, quando tem acometimento mais grave desse animal. Os principais sinais que o tutor normalmente percebe vai ser os sinais de pele, que é o crescimento de unha, onicogrifose, né, que é o termo utilizado, feridas em ponta de orelha, hiperkeratose em narina, que é uma descamação, um engrossamento ali nas crostas na narina do animal. E são os sinais que a gente costuma ver muito aqui nos animais em barra, né? Esses seriam os principais: emagrecimento, ferida em ponta de orelha, hiperkeratose em narina, né? E além de feridas pela pele, pelo corpo inteiro. Isso, com certeza, isso é os mais comuns e que o pessoal normalmente já associa um pouco com leishmaniose. Porém, tem aqueles sinais internos que normalmente o tutor não vai perceber, né? Que afeta leishmaniose visceral, vai estar afetando também os órgãos internos, como o fígado, baço, né? Causando aumento do fígado, aumento de baço. Normalmente isso aí só um médico veterinário que seria capaz de estar habilitado para estar dando essas diagnósticos. Mas, de certa forma, os sinais que os tutores devem estar atentando são mais esses sinais visíveis, né, de pele. Vai ter várias outras alterações, né, em relação a sintomas de leishmaniose, como, por exemplo, os oculares. Vai ter lesão em pálpebra, os olhos ficam mais opacos, né, mais esbranquiçados, como os tutores normalmente falam, né, e levando até quadros de cegueira. Então, de certa forma, os sinais clínicos, né, mais frequentes são os de pele, e é isso que chama mais atenção. Inclusive, faz com que aumente ainda o número de animais abandonados, e os tutores, quando vê um animal com aquelas lesões em pele, acha que o animal, só em tocar no animal, vai estar contraindo a doença, então acaba, de certa forma, às vezes, querendo abandonar o animal. Então, tem que ficar muito atento a isso. Então, esses seriam os sinais mais comuns de leishmaniose. Em relação a esses sinais, essa pergunta sobre os sinais da leishmaniose, né? É muito comum a gente receber aqui a queixa de que o animal com calazal chega no consultório quando a pessoa já está suspeitando, olha, doutora,
meu cachorro está comendo, comendo e não engorda. Essa é uma das coisas mais clássicas da gente escutar aqui, né, doutor Rafael? O animal chega, a gente dá comida, dá ração, está alimentando, ele come, ele tem fome, mas ele não consegue ganhar peso. Então, são sinais, como o Rafael falou, que são inespecíficos. Então, por exemplo, o animal que está com anemia. Você nunca vai suspeitar que esse animal que está com anemia esteja com calazar. Isso não quer dizer que ele esteja com calazar, mas que é necessário a gente diferenciar, usar como um diagnóstico diferencial. Uma outra característica muito importante nessa questão da pele é a queixa de que o animal que chegou ao consultório com aquele pelo quebrado, quebradiço, com aquele pelo ressecado, sem brilho, que sai com muita facilidade. Doutor, eu estou passando a mão no meu cachorro, na pele do cachorro, e eu tá saindo aquele pelo, fica na casa, na sala, aquele pelo quebrado mesmo, saindo com muita facilidade. Eu estou escovando o meu cachorro e tá saindo pelo quebrado, com muito mais facilidade. Tem animais que, aqui também é muito comum aquelas moscas, né? E as pessoas relatam muito as feridas na ponta da orelha e diz que é mosca, mas tem que avaliar, tem que trazer ao veterinário para que a gente consiga fazer uma avaliação melhor e descartar o calazar, que é muito comum aquelas lesões nas pontas das orelhas. Você olha para o cachorro está com aquelas feridinhas lá na ponta da orelha, justamente por esse problema, que o parasita, né, o parasito que é liberado lá pelo mosquitinho, ele vai necrosar lá a ponta das orelhas. Além disso, a secreção nos olhos, aquele cachorro com aquele olho, com aquela remela grosseira, amarelada, aquela secreção grosseira mesmo nos dois olhos, que a pessoa limpa, mas termina de limpar e aquela secreção gotejando. Então, esses sinais, eles são muito comuns aqui na nossa região, né? A gente tem que ficar atento a esses sinais. Também são sinais que têm relação com outras doenças, então, às vezes, o animal tem outra doença e a pessoa já quer abandonar, porque eu ouvi dizer que o calazar é assim, muito comum crescimento de unha, então, meu cachorro está com as unhas crescendo exageradamente, eu vou abandonar o cachorro, vou entregar, vou dar, vou levar para, sei lá, para qualquer lugar, não quero mais esse cachorro, porque eu vou pegar a doença se eu passar a mão no cachorro, né? Como a gente já falou, a transmissão não é passando a mão no cachorro. O cachorro precisa de cuidado, precisa de amor, precisa, nesse momento, que leve, que traga ao veterinário para a gente fazer uma avaliação, para conseguir diferenciar o calazar de outras doenças. Então, esses sinais, Manuel, eles são inespecíficos, não quer dizer que o animal que está com problema na pele, que está com ferida na pele, que está com essa lesão na ponta da orelha, tenha calazar, não, mas que é um sinal que vai nos chamar a atenção de que esse paciente precisa de ajuda, de que esse animal precisa de ajuda, né? Como o doutor Rafael falou, os sinais clínicos mais comuns são os sinais da pele. Então, o animal pode apresentar outras alterações, como você pode olhar para um cachorro e gato também, que não tem nenhum problema na pele, está bonito, está com as unhas cortadinhas, né? Lixadinhas, está com pelo brilhando, não está com sinal gástrico, que pode apresentar vômito também nenhum. O animal não tem secreção nos olhos, o animal não tem perda de pelo, está comendo direitinho, está gordo, e o animal tem calazar, tem leishmaniose, porque ele pode ter apresentação visceral. Pode estar apresentando a leishmaniose interna, dentro dos órgãos, e não na pele. Então, precisa estar atento a esses sinais para a gente também não errar, nem para um lado, nem para o outro, nem para os sinais de mais, nem para os sinais de menos. Tá certo? Certinho. Agradeço muito, ficou bem elucidada a fala dos senhores. E foi falar também sobre o diagnóstico, né? Poderíamos falar um pouquinho, os nossos convidados, como é feito esse diagnóstico? Pronto. Normalmente, quando a gente tem esses sinais, a pessoa diz, não, meu cachorro, meu gato está apresentando sinal de leishmaniose. Eu ouvi lá na rádio que ele está com esse emagrecimento, está comendo e não engorda, está com esses problemas na pele, eu vou procurar ajuda para entender se realmente ele tem calazar. Você veio ao consultório, ao Dr. Pet, procurou o Dr. Rafael, a doutora Ellen, né? Para entender se realmente esse animal tem leishmaniose, se tem calazar. Então, hoje em dia, para a gente conseguir identificar, fazer o diagnóstico, a gente vai fazer essa avaliação clínica desse animal, vamos fazer a consulta clínica, que a gente precisa se organizar para fazer essa consulta, tem que trazer ao veterinário, organizar 1 hora e meia para a gente fazer essa avaliação, medir temperatura, ver as mucosas, né? Fazer toda a avaliação clínica que esse animal tem direito.
Tendo uma sugestão dos sinais clínicos para Calazar, aí a gente pode realizar os testes, né? Hoje a gente pode contar com um teste rápido, que é um teste que sai o resultado em 20 a 30 minutos. Se esse teste rápido para Calazar, leishmaniose, der positivo, nós temos que ir para a segunda fase do teste, que é o teste sorológico, ou confirmatório, como a gente normalmente fala popularmente, né? O teste confirmatório, ele é o ELISA, que é o sorológico, mais RIF. Se esses exames derem positivos, né, esses exames não são feitos aqui, eles são enviados, coletados aqui na Barra, na clínica, ou na casa da pessoa, e enviado o sangue para um laboratório responsável, que é o laboratório que recebe as amostras de leishmaniose positivas. A gente encaminha para esse laboratório e o laboratório vai dizer para a gente se esse animal realmente é positivo para leishmaniose, tá certo? O que pode acontecer é que a gente dá positivo no teste rápido, que é esse teste que sai de 20 a 30 minutos, e aí tem uma reação cruzada, tem uma outra doença, tá com sinal clínico, mas para a gente fechar o positivo, meu cachorro tem calazar, precisa trazer ao consultório, precisa fazer a avaliação pelo veterinário e precisa fazer os testes de sangue que são necessários para a gente conseguir fechar o diagnóstico. E complementando aqui, Fanuel, em relação ao que a doutora Eli falou, né, realmente isso é muito importante quanto aos sinais clínicos. Tem que ficar muito atento aos sinais clínicos e, de certa forma, não esperar também fazer só os sinais clínicos. Você tem que ir fazendo as consultas de rotinas, né? É importante, já adiantando até em relação ao tratamento, que o teste rápido é o teste de triagem, né? Como a doutora Eli já citou. Então, a partir desse teste de triagem, a gente normalmente descarta a leishmaniose. Associar os sinais clínicos, mesmo sem sinal clínico dando positivo no teste de triagem, que é o teste rápido, precisa ser confirmado com os dois testes sorológicos, que hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde considera o confirmatório o teste de ELISA, certo? Após isso é que é decidido sobre toda a questão do tratamento. Então, o que a gente vê ainda é as pessoas querendo já optar pela eutanásia ou por abandono ao animal apenas com o teste rápido positivo. E isso não pode, né? Isso é antiético e não pode. Tem que fazer o teste rápido, aguardar o confirmatório para poder decidir o que vai fazer com esse animal. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o programa A Hora do Campo. E hoje estamos falando sobre leishmaniose, a culpa não é do cão. E contamos com a presença dos médicos veterinários Rafael Ferreira dos Santos e Ellen Tamares de Sá, proprietários da clínica do Topete, no município de Barra. No bloco anterior, conversamos um pouco sobre o que seria a leishmaniose, a sua transmissão, alguns sinais clínicos relacionados e também sobre o seu diagnóstico. E para darmos continuidade ao nosso bate-papo, gostaria de perguntar ao Dr. Rafael se existe tratamento para leishmaniose em cães. É uma pergunta muito interessante, certo? Onde a maioria dos tutores, com certeza, está esperando por essa resposta, né? E a resposta é sim, existe sim tratamento para leishmaniose. Porém, precisamos debater alguns conceitos. Primeiro, nós obtemos ainda a cura clínica e não a cura parasitológica. O que é isso? O objetivo hoje para a leishmaniose, né, que foi permitido a partir de 2016, né, pelo Ministério da Saúde, antes de 2016 não era permitido. Infelizmente, quando um cão dava positivo no sorológico, era feito a eutanásia, não tinha outra opção. A partir de 2016 foi registrado um medicamento pelo MAPA, né, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que permitiu-se optar pelo tratamento dos cães infectados com leishmaniose. Então, respondendo aquele conceito de obter cura clínica e não cura parasitológica, nada mais é do que essa medicação objetiva fazer um controle dos animais, ou seja, reduzir o máximo a carga parasitária da corrente sanguínea desse animal. Então, normalmente não consegue zerar, certo? O objetivo é melhorar as condições clínicas desse animal, fazer com que esse animal, se tiver com feridas pelo corpo, se tiver com emagrecimento, tem recupera, na verdade, esses sinais, né? Volta a ser um cão normal, volta a ser um cão mais ativo,
ganhar peso, melhorar as lesões de pele. Esse é o objetivo do tratamento hoje para a leishmaniose, certo? A gente ainda não, infelizmente, não tem um medicamento capaz de zerar a carga parasitária da corrente sanguínea. Então, hoje em si, o objetivo do tratamento é isso. Então, tem que ficar atento em relação ao acompanhamento veterinário. Esse tratamento deve ser feito por um médico veterinário, tem que estar fazendo um acompanhamento trimestral, de 4 em 4 meses, ou de 6 em 6 meses, para ver se o tratamento está sendo eficaz ou não, certo? Para poder, primeiro, um cão também com leishmaniose que entrar em tratamento, é obrigatório o uso da coleira, a coleira repelente, uma vez que a gente não consegue ter a cura parasitológica, ou seja, esse cão ainda poderia ser um possível transmissor, né? Apesar que reduz bastante essa carga parasitária, chegando ao ponto de o flebótomo, mesmo que for se alimentar daquele animal, não consiga transmitir. Porém, a gente, como médico veterinário, né, como profissional, jamais vai afirmar para o tutor que aquele cão em tratamento não tem mais a capacidade de transmitir a doença, né? Isso a gente não pode afirmar. Então, tem que passar todas as orientações. Seu animal precisa fazer uso da coleira obrigatória, fazer a troca constante, de acordo com a recomendação do fabricante, fazer o acompanhamento veterinário, trazer o médico veterinário a cada 4 meses, ou em caso de animal não ter uma boa resposta ao tratamento. Hoje, que a gente tem liberado para o tratamento de leishmaniose no Brasil, é o composto princípio ativo à base de miltefosina, certo? Essa foi a única droga liberada pela empresa, né, a Virbac, que é uma multinacional. Então, a partir de 2016, tem esse princípio ativo que é liberado para o tratamento dos cães para leishmaniose. Infelizmente, entra naquele parâmetro do custo, né? Poucos tutores, infelizmente, conseguem hoje manter um tratamento para leishmaniose. E, de certa forma, acaba sendo custoso, tanto pelo uso dessa medicação, tanto com os gastos com exames para acompanhamento de sangue, ultrassom, que é interessante fazer esse acompanhamento dos órgãos internos. Não é só melhorar a questão da pele do animal, mas tem toda a questão de, como é a leishmaniose visceral, vai estar atingindo os órgãos internos, principalmente fígado e rins. Então, esse animal precisa passar por um protocolo completo e só o médico veterinário é capaz de fazer esse acompanhamento, de orientar melhor como que deve ser esse tratamento. Mas o tutor hoje pode contar com essa opção de fazer o tratamento no seu animal, né? Antes teria essa opção da eutanásia, mas hoje já é optado, já pode sim optar pelo tratamento de seus cães quando for infectado por leishmaniose. Bom, no bloco anterior, a doutora Ellen, né, ela ressaltou, né, sobre a questão de não se abandonar os animais. E acredito que uma dúvida, né, e um pensamento que muitas vezes os nossos ouvintes já podem ter tido é se a eutanásia de cães ela é a única solução para os nossos cãezinhos infectados. Essa pergunta é muito importante, Fanuel, porque quando a gente fala de eutanásia, né, para as pessoas que não conhecem esse termo, esse conceito, o que é eutanásia? É o sacrifício, né, desses animais, né, dos cães, dos gatos positivos para a leishmaniose, né, no caso da leishmaniose. Então, a eutanásia, ela não é a única solução, pelo contrário, a eutanásia, ela é recomendada pelo Ministério, né, da Saúde, mas como uma forma de controle da leishmaniose. E se a pessoa, né, se em uma situação de que o veterinário que acompanha aquele paciente, o tutor, né, a família daquele paciente, daquele cão, ele decide pela eutanásia, já se tentou de tudo, já tratou o animal, porque a eutanásia também é uma forma de tratamento, né? Mas imagine que a pessoa tem um cão em casa, que deu positivo em todos os testes, confirmou que esse animal está com calazar, está com leishmaniose, e ele já iniciou o tratamento, como o doutor Rafael falou, com um medicamento que é preconizado, que é indicado, né? Ele é tratado exclusivamente, né, para o cão, utilizado exclusivamente para o cão. Esse animal não responde bem ao tratamento, as pessoas já utilizaram de todas as formas para tentar salvar a vida desse animal. E não conseguiu, porque existe uma diferença que as pessoas, às vezes,
o animal está positivo para calazar e não pensa nem no tratamento desse animal, na vida desse animal, não, já chega ao consultório, procura o veterinário, nos procura já dizendo que quer abandonar, que quer eutanasiar, que quer sacrificar esse cão, porque está com muito medo da doença. E não tentou o tratamento para esse animal. O importante é que esse animal é uma vida. Então, é a vida, é o amor da vida de alguém, é um membro da sua família, né? Está na sua casa há quantos anos, ou chegou recentemente à sua casa, não sei. Mas se tem um animal, tem uma vida, nós precisamos pensar nessa vida, que essa vida merece respeito, né? E quando esse animal tem calazar, é como qualquer outra doença, gente. A gente tem que parar de discriminar o cão positivo para leishmaniose e já dizer que quer eutanasiar. Eutanasiar, o sacrificar o animal, não é a única solução. Porque a eutanásia, o sacrifício, ela realmente é recomendada pelo Ministério, mas ela deve ser realizada de forma com que seja feita todas as recomendações do Ministério da Saúde, né? E vale ressaltar também, Fanuel, que esse procedimento de eutanásia, de sacrifício, ela só é indicada como forma de controle por meio de inquéritos. Então, tem que ser um município que tenha uma quantidade de transmissão moderada ou intensa. Então, não é qualquer município que é autorizado para realizar a eutanásia como forma de controle, né? Existem outras formas de prevenir a infecção, porque quando a gente pensa na eutanásia, o que a gente pensa? Eu vou sacrificar o meu cachorro porque o mosquito pode vir picar ele que está doente e me picar, né? A gente não pensa nisso de uma forma mais grosseira. Mas se a gente retira o cachorro do nosso ambiente, eu sempre falo com os meus pacientes, eu sempre converso com os meus clientes aqui no consultório. Eu tenho um cachorro positivo na minha casa e eu tenho um mosquito, né? Eu tenho lá um inseto que transmite a doença. No momento que o meu cachorro está positivo, se eu retirar o meu cachorro do ambiente, se eu fazer o sacrifício dele, se eu fizer a eutanásia dele, vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada, até porque não é o cachorro que transmite a doença. Quem transmite a doença é o inseto. Eu tenho que controlar o inseto, eu tenho que matar o inseto, né? Eu tenho que fazer o controle do inseto no meu ambiente, porque o cachorro ele só vai portar, ele só vai receber ali o parasita. Então, existem diversas formas de prevenir a infecção. Então, ser inteligente, no momento que eu tenho um cachorro em casa com calazar, é não eutanasiar esse animal. Ser inteligente é tratar esse animal, é cuidar desse animal, né? Existem já diversos relatos que falam de cães positivos em casa. A forma de prevenir essa infecção, tanto no cão, né, no cachorro, como no homem, a gente precisa lembrar que a leishmaniose, né, a transmissão da leishmaniose precisa do inseto. Então, devemos manter a higiene do ambiente, limpar os nossos quintais, limpar as nossas casas. Consequentemente, eu vou conseguir ter a promoção, a proteção desses cães e, consequentemente, dos seres humanos contra essa doença. É recomendado também que uma das formas de prevenir e impedir que o inseto, né, que o mosquito palha, que o flebótomo, ele se instale dentro da nossa casa é utilizando telas de malha fina, né, em janelas e portas. Que tela é essa? Aquela telinha que parece um mosquiteiro. Porque, como eu falei lá em cima, o flebótomo, o mosquito, ele é muito pequenininho, ele mede menos que 3 milímetros, então não adianta colocar uma tela que tenha a malha larga, porque esse flebótomo vai conseguir entrar para dentro da nossa casa. O interessante é que a gente consiga utilizar a malhinha fina. Então, lá para 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, tem estudos que falam que é a hora que esse mosquitinho, esse flebótomo, esse inseto, vai querer chegar ali. Então, ele vai sair lá da sua toca e vai querer começar a se alimentar de 5 da tarde até umas 4, 5 horas da manhã. Então, ele passa a noite toda, a madrugada toda se alimentando. Então, se a gente já se preveniu, nós vamos estar evitando, assim, a doença. Então, animais que dormem no fundo do quintal, dormem lá com as plantas, dormem perto de galinheiro, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, sobre os métodos de prevenção. Colocar lá a telinha, colocar o nosso cachorrinho para dentro de casa, para dormir em casa, né, no aconchego, no quente de dentro de casa, colocar a tela nas janelas, colocar as telinhas de malha fina nas portas, e a gente vai conseguir, dessa forma, impedir com que o mosquito entre na nossa casa. Além disso, existem outras formas de prevenir a leishmaniose, o calazar, né, que é avaliada de forma melhor junto com o Ministério Público. E uma delas é a coleira, o doutor Rafael falou muito bem aí em cima, sobre a utilização dessa coleira, né? A coleira que ela é impregnada com deltametrina 4%. Então, é uma coleirinha branca, bem bonitinha, né? Transparente, branca. Depende muito do fabricante. Que ele é utilizada de forma contínua,
Então, cachorro a partir de 3, 4, 5 meses, já pode ir lá na casa, vir ao consultório do Pet, procurar as casas agropecuárias, a gente tem para vender a coleira, que usa nesse animal de forma contínua. Ah, mas meu cachorro não tem calazé, eu preciso utilizar a coleira? Claro que precisa, né? A coleira é uma das formas da gente conseguir evitar, avaliar de ponto de vista clínico, né? Evitar com que o mosquito, né, se aproxime do cão, por exemplo. E o próprio Ministério da Saúde está financiando um estudo, né, para avaliar o impacto da coleira em relação à doença em humanos. Então, existem diversas formas de prevenir a leishmaniose, de prevenir o calazar, e fazendo a eutanásia não é forma de prevenção. O sacrifício do cão ele só é realizado caso a pessoa, a família, já tenha tentado de tudo para salvar a vida desse animal. Não é chegando no consultório, o cachorro está com problema, deu positivo, a gente vai se desesperar. De forma nenhuma, a gente vai ficar tranquilo e procurar ajuda para aquele animal. Porque se fosse a gente, se for a minha mãe, ou se for o meu pai, se for a minha irmã, não sei, um amigo meu positivo para calazar, eu não vou mandar sacrificar ele, não é mesmo? Eu não vou chegar, vou matar, vou sacrificar o meu amigo. Pelo contrário, eu vou procurar cuidar dele, eu vou procurar tratar dele, eu vou procurar ajudar ele. Porque com o cãozinho a gente já pensa logo em abandonar, a gente já pensa logo em sacrificar esse animal. Então a eutanásia não é a única solução. Pelo contrário, a eutanásia é a última solução para a leishmaniose. E só complementando a doutora Ellen, de certa forma a eutanásia ela não é a solução e nunca vai ser a solução, certo? Uma vez que tem vários estudos comprovando isso, onde a maioria dos municípios que realizava constantemente em massa, na verdade, a eutanásia em massa dos animais, isso, tempos depois, comprovou que não reduziu em nada, na verdade, os casos de leishmaniose. Primeiro, que normalmente as ações ela deve ser voltada ao vilão, que quem é o vilão é o vetor, que é o flebotomínio. Então, deve ser voltada para isso, para o controle do vilão. Não adianta a gente querer fazendo eutanásia se a ação não está sendo no vetor. E isso a gente tem encontrado dificuldade quanto aos programas de borrifação, onde hoje está mais difícil você fazer esse programa de borrifação. Não consegue com que libere esses inseticidas para borrifação em massa. O que deveria ser feito? Normalmente, se uma casa tem um cão positivo, primeiro, é claro que o tutor ele deve estar cuidando do seu ambiente, mas uma vez que deu um cão positivo ali, confirmado pelo exame sorológico, deveria ter uma borrifação naquele ambiente, né, onde principalmente tivesse, tirar todas as fontes para a proliferação do mosquito ali, com foco no vetor. Então, hoje, o que o Ministério faz? Normalmente, para conseguir um programa desse de borrifação, só em casos humanos, ou seja, se tiver uma pessoa humana infectada com a doença, aí sim pode estar liberado o uso do inseticida pela vigilância, né, no caso de cada município, e fazer essa borrifação nessa casa exclusivamente. Então, as ações ela precisa ser mais voltada para o vetor, o controle do vetor, e não fazendo eutanásia em massa de cães, que não vai resolver o problema. Uma vez que normalmente você tira aquele cão ali, as pessoas vão acabar substituindo aquele cão por outro cão e aí começa o ciclo. O vetor vai estar lá no mesmo ambiente e nunca vai ter diminuição dos casos de leishmaniose. Bom, eu gostaria também de perguntar aos nossos convidados, né, se da mesma forma que existe, né, falando de vacinação agora, e da mesma forma que existe vacinas para inúmeras doenças, né, que pode acometer os nossos cãezinhos, se também há vacinas contra a leishmaniose visceral canino no Brasil. Além disso, se existir essa vacina, o Ministério da Saúde ele recomenda o uso dessa vacina? Manuel, é interessante. Primeiro, se existe vacina, sim, né? Hoje no Brasil existe uma vacina que é liberada para uso, liberada pelo Ministério da Saúde, certo? Essa vacina normalmente ainda está sendo usada em pouca escala devido também naquele outro questão que é o custo, né? Um pouco custosa ainda essa vacina. Mas tem-se a vacina hoje no Brasil, que é a Leishtek, é a única vacina hoje liberada para uso no cães, né, no Brasil. Então, atualmente, normalmente, a comercialização ainda é limitada, pensando justamente nesse custo. São, normalmente, os protocolos, seriam 3 doses iniciais para os cães
que nunca foram vacinados, fica depois uma dose anual. Então, essas 3 doses iniciais, às vezes, fica muito caro para o tutor. E como que deve ser usada essa vacina? Deve sair em larga escala, vacinando todos os cães? Não. Primeiro que o cão, para receber essa vacina, ele deve estar sem a doença, né? O cão já doente não vai receber mais a vacina. Precisa fazer um teste sorológico inicial, o animal não estando clínica e não dando reagente para leishmaniose, não estando doente, aí sim deveria iniciar um protocolo vacinal para esse animal. Hoje, eu pensando em questão de controle, de prevenção, que é o foco, normalmente recomendo seria o perfeito, né? Primeiro, cuidar de todo o ambiente para evitar o ambiente propício para o flebotomia estar se procriando ali, fazer o uso correto da coleira, trocazinha de acordo com o fabricante, e ainda assim o uso da vacina. Isso seria talvez, digamos que a prevenção perfeita, né? Pensando no leishmaniose, o uso da coleira repelente, o uso da vacina. Para que essa vacina? Normalmente, mesmo com o uso da coleira, caso o flebótomo venha picar esse animal, teria aí a vacina para evitar com que esse animal desenvolvesse a doença, certo? Isso seria a tríade, né, o mais correto para isso. Mas, de certa forma, existe sim a vacina para uso no Brasil, e essa eu acredito que deva ser mais incentivada pelo Ministério, né? Ou seja, na minha visão mesmo particular, o Ministério deveria, de certa forma, liberar essas vacinas como forma de obrigação mesmo, obrigatória, para principalmente as pessoas mais carentes, ou de uso obrigatório no Brasil, uma vez que, infelizmente, os casos de leishmaniose está muito, né? São muito casos de leishmaniose, não é só aqui em Barra, mas visitando outros municípios vizinhos. Infelizmente, a leishmaniose ela já é endêmica em todas as regiões do Brasil. Pensando justamente nisso, a professora Janaína, né, Fanuel, em relação a essas vacinas contra a leishmaniose, né, nós aqui do Dr. Pet criamos o que a gente chama de consulta pediátrica, que é para aquele tutor que pegou recentemente, comprou recentemente um cão, receber nessa consulta pediátrica, além da avaliação, todas as orientações acerca das vacinas, inclusive sobre a vacina da leishmaniose, né? Nós oferecemos a esse paciente, esse cliente, a cartilha que vai falar, descrever direitinho sobre como que é a orientação sobre a leishmaniose, quais são os cuidados. Então, daí a gente já vê a importância, né, de a gente procurar informação, de procurar trazer o cãozinho para a consultinha pediátrica, certo? E em relação aqui, por exemplo, que a gente sempre faz nas consultas, né? Como essa vacina, de certa forma, acaba sendo custosa, a gente sempre dá a opção para o tutor de, caso querer comprar vacina, a gente faz por pedido. Ou seja, o frasco normalmente vem 10 doses, né? Você comprar uma vacina só para um tutor não vai compensar. Então, é interessante que os tutores se organizem, de certa forma, também, para estar pedindo essas vacinas, né? Então, a gente junta um número de pessoas ali que tem interesse nessa vacina para estar ofertando e vacinando seus animais. Já está aos poucos começando, muitas pessoas não conheciam, não desconhecem, na verdade, se tem vacina para leishmaniose, mas a partir das consultas diárias, das conversas com os tutores, a gente vai passando essas informações e, graças a Deus, muitos tutores já estão optando por vacinar seus animais contra a leishmaniose. Já é uma realidade para a gente aqui. Bom, agora que sabemos, né, que os cães eles não são os vilões e sim vítimas também dessa doença, eu gostaria de perguntar aos nossos convidados: é possível combater o inseto transmissor? Vocês poderiam nos falar quais ações elas podem ser feitas, né, realizadas para evitá-lo e também para controlá-lo? Nesse contexto, quando a gente fala, né, entendendo sobre leishmaniose, o que a gente já aprendeu aqui hoje, né, que o calazar, a leishmaniose, quem passa a doença, quem transmite a doença para a gente é o flebótomo, é o mosquito palha, o mosquitinho de banheiro, aquele pequenininho, amarelinho, da cor de palha, que o cachorro ele não tem culpa, que a doença tem tratamento, né, tratamento clínico, como o doutor Rafael explicou, que sacrificar o cão não a opção, né? Tem que tratar, o ideal é tratar esse animal, sacrificar é a última opção. A gente precisa entender como é que a gente consegue, então, assim, combater
esse mosquito? Como é que eu faço para eliminar esse mosquito? Pensando, Fanuel, em todo o contexto da dificuldade que é para o próprio Ministério Público, o Ministério de Saúde, eliminar, né? Porque a gente chegou em Barra, por exemplo, a gente ocupou um espaço que era natural desses mosquitos, desses insetos, então a gente está no espaço dele. Combater ele é muito difícil. Por isso que a gente precisa reunir uma série de pessoas, uma série de órgãos para a gente conseguir ter uma eliminação eficiente, começando pela população. Então, a minha casa, a casa do meu vizinho, o meu bairro, a minha família, a minha comunidade toda precisa estar em equilíbrio. Eu preciso entender que a higiene ambiental, o manejo ambiental é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, eu não posso deixar, como acontece muito aqui, né, na nossa região, terrenos baldios, abandonados, pessoas que criam aves no fundo do quintal, né, que as aves, no caso de galinha, pode atrair o mosquito. Então, criam aquelas aves no quintal, deixam o quintal sujo, agora que está no período de manga, muitas folhas no quintal, não limpam o seu quintal periodicamente, ficam ali aquelas folhas, aquelas frutas, fezes de animais, de aves, de cachorros, né, entulhos. É muito comum quem tem quintal colocar a televisão velha, as coisas velhas lá no fundo do quintal, que não presta mais, e aquilo ali vai entrando em decomposição, as folhas, os frutos, vai favorecendo a umidade do solo, e é nessa umidade, é nessas folhas em decomposição, estragadas, nas frutas estragadas, que o mosquito ele vai se desenvolvendo, vai colocando seus ovinhos e lá vai se desenvolvendo, né? Então, a gente tem que destinar de forma adequada. Então, se eu não estou utilizando mais aquela fruta, aquele fruto, destina de forma correta, limpa o meu quintal, né? Limpo o meu terreno para proprietários de pessoas que têm terreno dentro da cidade, né? Também no interior, que moram fora da nossa região, que estão nos ouvindo nesse momento. Nós temos que ter a consciência de pedir para limpar ali, periodicamente esses ambientes, para que a nossa parte do manejo ambiental seja realizada de forma consciente, para que eu venha lá cortar o ciclo do desenvolvimento das formas desse flebótomo, né? A limpeza periódica dos abrigos dos animais. Gente, tem pessoas que têm casas, que tem o local onde ficam os cães ali, que vão limpar ali uma vez no mês, não pode, tem que limpar ali sempre. Então, lavar os panos, né? As cobertas, as toalhas do seu cãozinho periodicamente, evitar que se acumule lixo, restos de comida ali, onde fica o seu animal, né? Tá certo? E eu tenho que manter sempre, fazer uma adequada manutenção desses animais, né? Desse domicílio. E especialmente à noite, como eu falei com vocês, que a partir das 5 horas da tarde, o flebótomo, o mosquitinho lá, sai para se alimentar. Dessa forma, combatendo, eu vou fazer com que esse flebótomo não coloque seus ovos e, consequentemente, evite a transmissão. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Assim como a dengue, tratar, né, fazer com que a minha parte para manter o meu quintal limpo, se cada um cuidar do seu quintal, se cada um cuidar do seu terreno, já é suficiente para a gente evitar com que o flebótomo coloque os seus ovinhos lá, né? E, além disso, a vigilância epidemiológica precisa se manter atuante e preocupante no contexto de pensar que muitos animais estão portando leishmaniose, que tem muitos flebótomos, né? A gente tem encontrado, tem diversos trabalhos, inclusive a própria universidade está desenvolvendo, né? Sempre desenvolveu, desde a minha época, trabalhos acerca de coleta de cães, coleta de flebótomos, de mosquitos, né? Peridomiciliares ali ao redor do domicílio e intradomiciliares também. Então, tem trabalhos sendo desenvolvidos e tem trabalhos desenvolvidos que estão sendo coletados esses mosquitos, né? Esses insetos. Então, a própria vigilância epidemiológica tem que trabalhar, né? Com utilização, antigamente, Fanuel, aqui em Barra mesmo, 10, 12 anos atrás, né, as pessoas na rua passavam aquele carro com um produto para eliminar os mosquitos, ainda davam uma amenizada, as pessoas abriam as suas portas, as suas janelas. Então, a vigilância epidemiológica precisa estar atuante nesse contexto, né, para estar dando esse suporte, para que as pessoas também consigam. É tão difícil eliminar esse mosquito, né? Como eu falei, a culpa não é do cachorro. A gente tem que ajudar o cachorro, a gente tem que se ajudar. Então, a vigilância epidemiológica, as pessoas precisam estar atuantes nesse contexto para a gente estar conseguindo combater esse inseto.
Bom, pessoal, o nosso bate-papo está muito bom, né? Falar sobre leishmaniose é um assunto muito extenso, né? Aqui foi um aperitivo, né? Mas tem muita coisa a se falar e já estamos chegando ao final do nosso programa Hora do Campo. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos médicos veterinários Ellen Sá e Rafael Santos. E também aproveito para passar a palavra para os nossos convidados para darem o seu recado final aos ouvintes do Hora do Campo. Bem, Fanuel, desde já obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho sobre leishmaniose para a população e dizer aos tutores, né, que fique atento sobre casos de leishmaniose, fique atento aos sinais de seus animais, sinais clínicos, né, a maioria já chega às vezes no consultório com um diagnóstico formado, né, já pesquisou lá no Dr. Google, né, o que é leishmaniose, de certa forma houve muito conversas de rua, né, já chega com o conceito que vai eutanasiar, então que procure mais os serviços de profissionais da cidade para estar tirando dúvidas sobre leishmaniose, né, e dizer que leishmaniose, como o nosso tema, né, a culpa não é do cão, de certa forma precisa ser mais debatida, precisa buscar mais orientação. Infelizmente, as ações hoje voltadas para os vetores, que é o grande vilão, ela de certa forma acaba sendo um pouco limitada, quanto como o doutor Eli citou anteriormente, né? Os programas de borrifação em massa hoje, temos toda a questão de legislação ambiental, os órgãos normalmente às vezes não permitem mais esse programa de borrifação em massa, então de certa forma às vezes dificulta um pouco também o controle do flebótomo, mas de certa forma cabe a estar cuidando dos ambientes para não estar deixando esses flebótomos se proliferar, uma vez que em todos os bairros aqui da cidade já foram capturados esses flebótomos. Então, deixo um recado para todos os tutores que cuide mais dos seus animais, mantenha atualizado carteira de vacinação, uso de coleiras obrigatória, de certa forma, colocar como obrigatória, não só quando o cão adoece, de certa forma tem que prevenir, e que procure o serviço para estar pegando mais orientações e prevenindo, de certa forma, melhor sobre leishmaniose. Oi, Fanuel, eu gostaria de agradecer demais a minha oportunidade. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês, né? É um espaço onde a gente consegue estar bem à vontade para estar conversando com a comunidade também. Eu espero que a gente tenha sido claros na nossa fala, mas de qualquer forma, estamos aqui à disposição para eventuais dúvidas. Para quem não sabe, né, estamos com a primeira clínica consultório médico veterinário aqui em Barra. Nós estamos localizados aqui na Rua dos Marianes, próximo à Câmara dos Vereadores, né? Então, são 2 veterinários atuantes na parte clínica, de procedimentos cirúrgicos, realização de vacinas, rações, né? Toda a parte de PET a gente está desenvolvendo na nossa região. Nós estamos precisando da colaboração da comunidade, né? Desse trabalho de conscientização das pessoas sobre o bem-estar, o cuidado com esses animais, tá certo? É um prazer estar falando com vocês. Se me permitem, eu gostaria de deixar uma citação que eu gosto demais, está num dos livros mais conhecidos da Antiguidade, né, que é a Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 10, tem um versículo muito interessante para isso que a gente está discutindo agora nesse momento, né, para o que a gente está falando, que fala sobre o justo, ele vai se importar com a alma do seu animal doméstico, mas as misericórdias dos iníquos, eles são cruéis. Resumidamente, os bons, eles cuidam bem dos seus animais, porém os de coração ruins são cruéis. Então, nós estamos aqui, que as pessoas tenham a consciência de cuidar bem, de ter a alma boa, de cuidar bem dos seus animais, para que a gente consiga ter uma humanidade melhor, né? Uma sociedade melhor, que a gente consiga crescer de todas as formas. Muito obrigada pela oportunidade. Antes de finalizar o nosso programa de hoje, gostaria também de deixar os nossos agradecimentos à equipe da Grande Rio FM, em nome dos senhores Arquimedes e Chiquinho, pelo apoio ao nosso projeto, que tem como objetivo conectar a universidade com o campo. E caso você, ouvinte do A Hora do Campo, tenha perdido alguns dos nossos programas ou queira se informar melhor sobre os assuntos aqui discutidos, eu os convido para seguirem nossas redes sociais. No Instagram,
@Hora do Campo e no YouTube. Eu, Fanuel Alves, me despeço de vocês e os convido para ouvir o nosso próximo programa, que ocorrerá no dia 26 de novembro, contando com a presença do médico veterinário e também professor da UFOB, Marcos Wilke da Conceição. Até mais.